fazer uma apresentação agora de slides, e quando eu estou apresentando os slides, eu também não enxergo vocês, então, se algum colega for pedindo para entrar, ou se falar ali no WhatsApp, eu peço que vocês avisem isso, tá? Que eu já estou apresentando e eu não consigo autorizar as entradas na sala a partir de agora, tá bom? Tá bom. Obrigada. Me avisem quando vocês começarem a enxergar. Foi. Tá vendo? Sim. Uhum. Tá bom. Já deu, já deu. Já deu, já deu. Aqui. Esse mapa foi o mapa em que nós encerramos a nossa aula da semana passada. Para quem não estava presente ou para quem não se lembra, esse é um mapa da classificação socioeconômica que tem sido utilizada depois de 1990. Por que ela é utilizada desde 1990? Porque em 1990 aconteceu um acontecimento muito importante, que foi o fim do socialismo. Ele não acabou por completo, ainda existem poucos países que ainda adotam esse sistema econômico, mas predominantemente no mundo todo, o sistema que predomina é o capitalismo. Nós temos aproximadamente 200 países no mundo, mais ou menos 3, 4 ainda são socialistas. Então, vocês podem ver pelo número domínio que é o capitalismo. Como a antiga classificação socioeconômica considerava o socialismo e ele acabou, não fazia sentido continuar aquela classificação utilizando o socialismo. Então, a partir de 1990, quando o socialismo declinou, começamos essa nova classificação, que se baseia, não sei se vocês lembram, no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, inclusive está escrito aí embaixo do mapa em azul. O que o Índice de Desenvolvimento Humano prioriza? No que ele se baseia para classificar os países? Ele se baseia nos números, nos índices da educação, da saúde e da renda da população. E a partir desses números, eles são classificados de 0 a 1, como se fosse uma nota, né? A nota vai de 0 a 1, esses países. Todo ano, eles divulgam a classificação do IDH. Esse aí, como vocês podem ver, ainda é de 2018. Por quê? Porque o de 2019 ainda não tem, porque ele é feito de um ano para o outro. A gente só consegue encerrar os dados de 2019 em 2020, assim sucessivamente, porque são muitos dados, né? São dados de todos os países do mundo, tá? Então, esse aí é o mais recente, esse seu de 2019 ainda não vi disponível. Então, esse é a classificação do IDH de 2018. Como vocês podem ver, as cores mais escuras, um verde azulado, um azul esverdeado, as mais escuras são os países que têm o IDH mais alto. E quanto mais clarinha a cor, o índice do IDH vai diminuindo. E em cinza são alguns países onde não foi possível concluir esse número, porque não tinha dados suficientes. A partir do número do IDH, os países são classificados de 3 maneiras: desenvolvidos, subdesenvolvidos e uma categoria intermediária que é o em desenvolvimento. A partir dessa classificação, eu deixei umas perguntinhas para vocês responderem. Eu só vou interromper aqui porque eu estou vendo que tem mais gente tentando entrar. Pronto. Voltaremos. Mais. Prontinho. Voltamos à apresentação. Essas 4 perguntas, quando a gente posta no site e depois a gente posta ali no grupo da turma,
Eu pedi essa semana para que, se possível, vocês me respondessem até começar a aula de hoje. E por quê? Porque eu gosto de ver pelas respostas de vocês se vocês entenderam. Se o que vocês estão me respondendo, o que vocês estão me devolvendo, é o que realmente vocês conseguiram entender do conteúdo. Porque agora a gente longe, um tempão sem se ver, é a maneira que eu tenho de saber se vocês estão seguindo os estudos, se vocês estão pesquisando, se vocês estão indo atrás. O que aconteceu da outra vez, na outra aula? O pessoal, eu botei as respostas no meu quadrinho negro aqui, o pessoal copiou a resposta do quadro e depois me mandou as atividades. Aí eu não fico sabendo o que vocês estão entendendo, tá? Então, por isso que eu sempre solicito para que vocês me mandem antes da aula, para eu saber o que vocês estão entendendo ou não. Então, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu só vou comentar as questões, eu não vou botar no quadro. Eu comento, vocês fazem as anotações de vocês aí, e daí depois aqueles que não me mandaram ainda, me mandam as questões feitas, tá? Então, a primeira pergunta era: por que houve a necessidade da mudança de classificação socioeconômica? Barbada, porque o socialismo deixou de existir. Então, não tinha mais motivos de ter uma classificação que utilizasse ele. Então, teve a necessidade de mudança justamente por isso, porque o socialismo deixou de existir. A B. Quais são as variáveis consideradas para medir o IDH? Também já falei na aula de hoje. Educação, saúde e renda da população, tá? A resposta C. Como é a classificação socioeconômica dos países considerando o IDH? Desenvolvido, subdesenvolvido e em desenvolvimento. E a D, conforme o IDH, em qual classificação o Brasil se enquadra? Eu falei disso bem no finalzinho da aula passada. Eu falei que o Brasil não era tão desenvolvido, a ponto de ser, não tinha um dado tão bom, como aqui vocês podem ver, para ser considerado desenvolvido, mas também não tinha dados tão ruins para ser considerado subdesenvolvido. O Brasil estaria numa classificação intermediária, que é, como vocês podem ver aí, país em desenvolvimento, tá? Claro, pessoal, como eu falei, né? Essa classificação, ela muda de ano para ano. Essa classificação que a gente está se baseando é essa ali do mapa. Claro que depois de um momento de pandemia, onde muitas pessoas perderam sua renda, perderam seu emprego, né? Que a educação foi prejudicada, é lógico que os dados do IDH vão mudar, tá? Então, essa classificação que eu estou falando hoje para vocês, de repente, quando saírem os dados de 2019, de 2020, vão estar alterados. Sora, fala, amor. Desculpa eu te interromper, mas olha só, eu não entendi muito a D, não. A D? O que tu não entendeu exatamente? Ali sobre o conforme o IDNH. IDH. IDH, Isso. Então, IDH tem 3 classificações, tá, Jenny? Sim. País desenvolvido, subdesenvolvido e em desenvolvimento. Tá. Aí, a partir dos dados do Brasil, como tu tá vendo na tela aí, em qual dessas 3 classificações o Brasil estaria enquadrado? Se ele é um país desenvolvido, subdesenvolvido, ou estaria numa situação intermediária, em desenvolvimento? Sora. Oi. Sora. Pode a falar. Bárbara tá pedindo pra entrar. Peraí. Ela pediu pra mim avisar. Sim, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Pronto. Quem for entrando agora, estamos com uma membro da equipe diretiva, já pode assinar a ocorrência ali no cantinho, no chat, de que chegou agora. Já anotei também. Vou voltar para a apresentação, então. Conseguiu entender, Jenny? Sim, Sora. Tá, beleza. Mais alguém com alguma dúvida?
Vou seguir Não. então, tá? Nessa tela aqui, eu copiei aquele mapinha do IDH, certo? Lembrando que os países com cores mais escuras são os mais desenvolvidos e os com cores mais claras são os menos desenvolvidos, certo? E eu quero que vocês façam uma relação daquele mapa que está em cima com esse mapa que está embaixo. Qual é essa relação que eu quero que vocês façam? Que vocês olhem o primeiro mapa ali, o das cores esverdeadas, e me digam em qual hemisfério, norte ou sul, está a maior parte dos países desenvolvidos? Hemisfério norte. Hemisfério norte, exatamente. Foi o Andrews que falou, né? Sim. E isso, gente, é um acontecimento que vem se desenhando há séculos. Os países do hemisfério norte, que são Estados Unidos, Canadá, países da Europa, países da Ásia, são mais desenvolvidos, muito mais desenvolvidos do que os países do hemisfério sul, onde nós nos encontramos. América do Sul, África, uma parte da Ásia, da Oceania, tá? Então, vocês podem linkar com o mapa que está ali embaixo, com a flechinha, e vocês vão ver que quase um mapa é parecido com o outro. Os países que estão em laranja, ali no mapa de baixo, são os países considerados desenvolvidos. E os países que estão em roxo são os considerados subdesenvolvidos. Então, vocês podem ver que pelo número do IDH, classificação do IDH, fica muito clara essa desigualdade econômica entre os países. Os países do hemisfério norte são muito mais ricos, digamos assim, têm melhores condições de vida do que os países do sul. Tem um país do hemisfério sul que é o país que mais contradiz isso, que é a Austrália. Não sei se vocês estão vendo no cantinho direito ali. A Austrália é um país do hemisfério sul, ele também teve colonização, ele também foi explorado, assim como, por exemplo, o Brasil, né? Mas ele conseguiu ser desenvolvido. A colonização dele, a exploração dele, digamos assim, teve um jeito diferente do Brasil, que conseguiu que esse país, mesmo sendo uma colônia explorada, tenha se desenvolvido. Então, essa informação que eu estou dando para vocês agora, por mais complicada que possa parecer, na verdade, ela é muito simples de absorver. Até porque vocês já devem ter acompanhado notícias, vocês devem ler notícias na internet, escutar notícias em jornais televisivos, de que geralmente a referência onde as coisas acontecem, tanto culturalmente, quanto da economia, quanto a maior parte das notícias, elas geralmente vêm de Estados Unidos, vêm de Europa, vêm de Ásia. A gente sempre escuta, por exemplo, sobre inovações tecnológicas, sobre empresas que estão ocupando outros lugares, e geralmente essas empresas, essas inovações tecnológicas vêm de onde? Vem de Estados Unidos, vem de países da Europa, Inglaterra, Alemanha, França, vem lá da Ásia, Japão, China agora, né, que está se despontando como um país, uma potência, né, de desenvolvimento. Então, essa informação, eu pediria para vocês guardarem, anotarem aí, que o mundo tem essa diferenciação. Infelizmente, os países do hemisfério norte são os países que têm maior grau de IDH, ou seja, são mais desenvolvidos, e os países do hemisfério sul são os países que têm o IDH menor, ou seja, são menos desenvolvidos. Alguma dúvida? Isso ficou claro para vocês, pessoal? Para mim, sim. Tá, qualquer coisa vocês podem me interromper. Esse mapa aqui, ele é só um resumo do outro de cima, tá? Claro que a gente fala hemisfério,
Claro que a gente fala hemisfério, vocês falaram comigo de hemisfério no 6º e no 7º ano, aqueles que já estão no 7 há mais tempo, né? Que a gente fala que quem divide o hemisfério sul do hemisfério norte? A linha do Equador, né? Lembram disso? Claro que o desenvolvimento ou não dos países não vai respeitar a linha do Equador, né? Ah, não, a partir da linha do Equador aqui, o que é para cima é desenvolvido, o que é para baixo é subdesenvolvido. Não, não. Essa linha em vermelho aí, vocês podem ver que ela não acompanha exatamente a linha do Equador. Essa linha em vermelho é a linha em que, economicamente, divide o hemisfério norte do hemisfério sul. O que está ao sul da linha vermelha são considerados países menos desenvolvidos, e aqueles que estão ao norte da linha vermelha são considerados desenvolvidos. E aquela exceçãozinha ali, né, do lado, por isso que a linha dá uma entortada ali, que é a Austrália, que apesar de estar no hemisfério sul, é um país desenvolvido. Até agora, tudo bem? Esse mapa é só para vocês não confundirem, porque quando a gente fala países do norte, países do sul, vocês podem confundir com a linha do Equador, que é a linha que a gente fala que divide os hemisférios, tá? Na verdade, ela não tem esse poder, né, de dividir as economias dos países. Então, a classificação mais correta é a partir dessa linha em vermelho, que também não deixa de ser um marco, né, do divisor dos hemisférios, tá? Quando não estiver entendendo, vai me interrompendo, tá? Esse mapa aqui, ele mostra uma classificação um pouquinho mais profunda do que a gente viu até agora. A gente agora já sabe que aquela linha vermelha ali, que aparece de novo nesse mapa, ó, ela aparece de novo, estão vendo? Sim, professora, não dormi. Essa linha em vermelho é a mesma linha do outro mapa. Na parte de baixo da linha vermelha, os países subdesenvolvidos, e na parte de cima da linha, os países desenvolvidos. Se é a mesma coisa, Mariana, por que ele é mais colorido do que o outro? Me explica. Então, vocês podem acompanhar comigo ali na legenda, ó. Os países em roxo, Estados Unidos, Canadá, um pedacinho ali da Europa e Austrália, são países desenvolvidos. Fato, correto. Mesma coisa que o outro. Países desenvolvidos, tecnologia de ponta, a população vive bem. Foram os países que, apesar de ter sentido agora os impactos do coronavírus, provavelmente vão se recuperar mais rápido, tá? Ali em vermelho alaranjado ou laranja avermelhado, a Rússia, são os países que foram socialistas, que faziam parte do socialismo antes de serem classificados pelo IDH. São países que conseguiram sair do socialismo, ou seja, um outro jeito da economia, mas conseguiram ser desenvolvidos. O que isso quer dizer? Que eles são países do norte, são desenvolvidos, mas eles têm um desenvolvimento diferente. Eles também são países ricos, mas é um desenvolvimento diferente, por exemplo, dos Estados Unidos e Canadá. Já a galera debaixo da linha vermelha, aí sim que o bicho pega. Para classificar eles, pessoal, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de entendimento, e se não der tempo hoje, a gente segue na aula que vem, porque é importante que a gente guarde muito bem essas informações, tá? A gente já sabe que abaixo dessa linha vermelha os países são subdesenvolvidos, correto? Até aí todo mundo entendeu, né? Sim.
Só que esses países são subdesenvolvidos, ou seja, mais pobres, também não todo mundo igual. A gente não pode jogar todo mundo no mesmo saco e dizer, não, vocês são tudo pobre e deu. Não, tá? Por exemplo, o Brasil, a Argentina, México, China, aqueles países que estão no amarelo mais forte ali, como é o caso do Brasil, vocês estão vendo? Eles Sim. são chamados de países emergentes. O que é isso? O que é emergente? São países subdesenvolvidos, mas que têm uma economia que está despontando. Não tem índices miseráveis, assim, tem índices positivos até, tem alguns índices que até são considerados muito bons, que poderia ser um país até desenvolvido, mas que tem muita desigualdade social. O que é isso? Assim como tem gente no Brasil, na China, na Índia, nos países em amarelo mais escuro, tá? Assim como tem gente que vive muito bem, que é muito rica, tem gente que é muito pobre, tá? Então, nesses países chamados emergentes, eles têm dados bons até, porque a desigualdade social é muito grande. Já nos que estão em verde, que são alguns países da África e da Ásia, bom, aí o bicho pega mesmo, pessoal. Esses são aqueles países considerados paupérrimos, onde a população tem fome, onde a população morre de doenças que não morre mais em lugar nenhum do mundo. Nesses lugares, realmente, é feia coisa, tá? Feia coisa. Outro dado, tem uma cor ali que é um amarelo bem clarinho, um creme, que é uma situação intermediária. O que é intermediário? Uma situação nem tão pobre e nem tão rica, tá? Aqueles que têm uma cor ali, acho que é perto de cinza, exportadores de petróleo. São países que têm uma riqueza imensa, que é o petróleo. Imensa, o petróleo é uma dádiva, um tesouro, só que não é toda a população que desfruta. Então, quem é dono do petróleo é riquíssimo. Não sei se vocês já ouviram falar aqueles sheiks que tem carros de ouro, que distribui iPhone no casamento. É uma riqueza absurda, mas que nem toda a população desfruta. Sora, eles estão desenvolvidos, né? Eles não são, eles são subdesenvolvidos, eles estão abaixo da linha, tá? Tu tá vendo ali bem dali onde está escrito Israel? Tô. Embaixo ali ao sul. São os países do Oriente Médio, tá? Arábia Saudita, Iêmen, são países assim que têm muita concentração de renda por causa do petróleo, mas nem toda a população desfruta dessa riqueza, tá? Tá. E tem aqueles que estão numa bolinha, que são chamados os tigres asiáticos, que a gente vai deixar para outra aula, porque esses realmente a explicação merece uma aula só para eles. Tá? Então, o que eu quero que vocês guardem da aula de hoje? Vou interromper aqui a gravação. Oi. Que tem países... Olha a Emily toda enrolada, só se vê as bochechas. Então, o que é importante guardar da aula de hoje, gente? Que existem países desenvolvidos, existem países subdesenvolvidos, mas a gente não pode botar nenhum nem outro no mesmo saco. A gente não pode dizer só porque é rico é todo mundo rico igual, e só porque é pobre é todo mundo pobre igual. Existem diferenças nesse rico e nesse pobre. O Brasil, por exemplo, não é um país pobre como países da África. E também não é um país pobre como os produtores de petróleo, os grandes produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, tá? Mas o importante da aula de hoje é que vocês saibam diferenciar o que é um país subdesenvolvido de um país desenvolvido. E aí, todas essas outras classificações que é importante vocês saberem, a gente deixa para a próxima aula. Porque o nosso tempo, sei que vocês vão chorar, vão gritar, acabou. Não se desesperem. Oi. Sora, olha só. A gente tem aula só na próxima quinta, né? Se é essa quinta que vai vir agora na outra. Isso. Ô, Sora. Tá. A Mel perguntou no chat para que serve o petróleo.
Para que serve o petróleo? O petróleo, na verdade, ele serve para um monte de coisa. Para fazer combustível, gasolina, diesel. Ele serve também para fazer polímeros, que é a base do plástico, que é a base de tecidos sintéticos. Dá para fazer pra tipos de poluir. borracha, tá? Então, são várias coisas que saem do petróleo. Por isso que ele é tão importante. Se um dia o petróleo acabar no mundo, a gente vai ter alguns problemas. Tá? Claro que existe, o petróleo, a extração do petróleo ela é muito poluente. Então, existem várias questões ambientais que querem substituir o uso do petróleo, que seria muito bom, né? Só na parte de combustíveis você já sabe o quanto ela é poluente. Mas não é só para isso que o petróleo serve, ela serve para mais um monte de coisa. Por exemplo, tem roupa que é feita de petróleo, tem sapato que é feito de petróleo, plásticos são feitos de petróleo, tá? Então, o petróleo é muito valioso por isso. Fale, O Luana. navio afundou e teve um monte de barril de petróleo e... Isso. Do mesmo jeito que ele é muito importante, ele é muito poluente. O caso foi muito grande. Quando O petróleo não é um combustível fóssil? É um combustível fóssil, muito bem. Muito bem. Ele também pode ser um combustível fóssil quando ele vira um combustível, como é o caso da gasolina, do diesel, porque com petróleo também pode ser feito polímeros, né? Que é a base das roupas, dos plásticos. Por exemplo, garrafa PET sai do mesmo material. Tá? Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Só isso, Sora. Então Não, tá, Sora. qualquer coisa que vocês lembrarem, que não entenderam, pode me chamar no privado para perguntar, tá? Eu vou interromper Tá a bom. gravação agora. Todo mundo já escreveu o nome? Sim. Perfeito.